Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Oh, ho, ho, ho. Como é que é? Eu esqueci a entrada do BTcast, gente. Final do ano, tô cansado. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 377. Olha que número, 377. Eu sou o Rodrigo Bibo e nasceu a luz. E eu sou o Pauluani e é tempo de celebrar o Emmanuel, Metremon Hoteos pros fortes. Olha aí, pô, e pra quem entendeu também, né? Língua estranha. Quem disse que presbiteriano não fala em línguas? Toma essa. E meu nome é Marcelo Betti. E eu fiquei sabendo que teve um dia que uma menininha chegou pro Papai Noel e perguntou assim: Papai Noel, o senhor rói a unha? Ele respondeu: ho, ho, ho. Não, Bert, tu não fez essa piada no BTcast, né? Não, tu quer fazer de novo, mano? Nossa, mano. Gente, é isso, estamos aqui com esse time bíblico, com esse time de Bíblia para falar sobre as narrativas do nascimento de Jesus. Na verdade, vamos focar em Mateus, mas fique de olho no contexto, o podcast do meu amigo Paulo On, que está aqui, que vai ter um complemento, aliás, não é nem um complemento, é um podcast à parte, tratando das questões da narrativa de Jesus. Bert, não, eu vou primeiro chamar os recados paroquiais, depois eu falo contigo. Vamos lá para o último recado paroquial deste ano. Os recados paroquiais dessa semana, o último recado paroquial. Olha, gente, eu vou ficar com saudade de fazer os recados paroquiais aí, que serão 3 semanas. Por falar já em calendário, eu quero dizer pra vocês que o BTcast para agora com esse especial de Natal, que está maravilhoso, e ele volta somente em janeiro. O BTcast volta dia 19 de janeiro de 2021, ou como alguns estão chamando, no mês 13 de 2020. No mês 13 de 2020, porque o 2020 para alguns, como para mim, pelo menos, só acaba quando for vacinado. Aí virou ano, aí beleza, aí começa de novo o novo ano, gente, beleza? Mas olha só, em termos de calendário normal aí, 19 de janeiro de 2021 vai ser a volta do BTcast e a gente já tem preparado aí uma gaveta, ou seja, eu já gravei vários episódios de 2021 e vários episódios, só pra dizer pra vocês, tem um que foi sobre a Inquisição. Então aguarde, gente, aguarde e confie no BTcast, porque a gente entrega temas de explodir cabeça, de edificar o coração, de toalha e bacia. Meu Deus, o BTcast é isso, teologia é o nosso esporte. E boa teologia leva a gente a servir a igreja, a servir os próximos, a servir os irmãos, irmãs. Então é isso, gente, o BTcast. E é o seguinte, eu vou começar uma campanha em janeiro do ano que vem e eu quero muito contar com a ajuda de vocês, para que vocês em 2021 ajudem outras pessoas a ouvirem podcast, a descobrirem o Bibotalk. Eu vou contar demais com vocês. Beleza, galera? É isso. Voltamos no ano que vem, se Deus quiser assim permitir. Dessa semana de Natal ainda, o que tem, nessa semana antes do Natal? Você tem o BTcast Vida Nova, que vai sair sobre morte. Olha o tema, mano, do BTcast Vida Nova, o último de dezembro, morte. E eu quero pedir um negocinho pra vocês aqui. Eu vou falar baixinho pra galera da Vida Nova não ouvir. Pessoal, vai lá na rede social da Vida Nova. Se você tem Twitter, vai no Twitter. Mas certifique-se de que você está usando a rede social certa, tá? Aliás, pra garantir, eu vou colocar aqui na descrição deste BTcast as redes sociais da Vida Nova pra você não errar. Você vai lá, é o seguinte, quando sair o BTcast sobre morte do Tim Keller, lá nas páginas da Vida Nova, você vai comentar assim: se você gosta da gente e você quer me ajudar a ter emprego no ano que vem, porque a Vida Nova, ela patrocina um podcast comigo aqui. E aí eu quero muito que eles renovem pra 2021. Então você vai comentar: gente, amo os BTcasts Vida Nova. Poxa, demais. Eu quero contar com a ajuda de vocês, galera. Se é no Instagram, vai no Instagram. Se é no Twitter, vai no Twitter. O Facebook, vai no Facebook. Eles usam também o Facebook. Me ajudem a Vida Nova renovar comigo no ano que vem, hein? Afinal, eu gosto bastante de gravar os BTcasts Vida Nova e eu imagino que vocês gostam também dos temas, né? Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, com esse fandom, com a ajuda de você que é fã do BTcast, do Bibotalk. Então me ajuda aí a fazer a Vida Nova renovar. Vai nas redes sociais. E assim, galera, muito bom esse podcast. Poxa, espero vocês no Bibotalk ano que vem, entendeu? Poxa, demais. Olha, acompanhe os BTcasts Vida Nova. Poxa, legal. Beleza? Posso contar com vocês? Conto muito com a ajuda de vocês, hein? Então, quando sair o BTcast sobre morte, lá nas redes sociais da Vida Nova, vai lá fazer um barulho, beleza? E falando normal agora, porque a Vida Nova já pode ouvir, gente, vai ter uma live também, que eu julgo assim, ela emergencial. Vai ter uma live
terça-feira, junto com este BTcast, vai sair também uma live que é sobre vacinação. Bibo, o que isso tem a ver com teologia, galera? Infelizmente, muitos pastores estão falando absurdos em relação à vacina. Então vamos entender quais são os perigos, o que é verdade no que eles estão falando, o que é mentira. Eu sei que é um tema que foi muito politizado, o Bibotalk tá ciente disso, mas galera, algumas coisas precisam ser ditas independente da politização que fizeram delas. Mas nós, que temos um compromisso com a ciência, precisamos falar algumas coisas para vocês, que se vocês quiserem ouvir, a live vai estar lá no nosso canal do Bibotalk. Eu, Victor Fontana e a médica Silvana vamos estar falando algumas coisas. E, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Ah, legal, vai ter uma médica. Mas, gente, a Silvana tá aqui porque ela entende do assunto, porque ela é médica, com certeza. Mas, principalmente porque nós pesquisamos o assunto. O que eu quero dizer com isso? Porque tem médicos dizendo algumas coisas que não são verdadeiras. Então o fato da pessoa ser médica também não quer dizer que ela não vá falar alguma coisa que não seja verdade. Por isso nós somos atrás, nós pesquisamos o que a ciência está dizendo. E não é assim, um cientista, não, gente, é o consenso científico do momento e a gente precisa nos pautar. Bem, se você quer ver a nossa opinião, mesmo que você seja anti-vacina, ou você agora se tornou uma pessoa, né, anti-vacina porque antes você não era, ou se você tá com medo dessa vacina que pode vir para o Brasil, enfim, vai lá pelo menos ouvir a live, você pode dar inclusive uma participação e tal, vai lá, se bem que a não ser que você veja ao vivo, né, essa live. Ela vai acontecer na terça-feira, dia 22 de dezembro, às 18 horas. Então, se você está disponível para assistir essa live e poder interagir com a gente ao vivo, seja muito bem-vindo. Dia 22/12 às 18 horas, a gente vai começar a live. Bem, se você não pôde estar ao vivo, porque já tá ouvindo esse podcast depois, a live fica gravada em nosso canal. Tá bom, gente? Um beijão no coração de vocês, Feliz Natal, um bom ano e tudo de bom. Obrigado a todos vocês que ouviram, compartilharam e curtiram o nosso trabalho em 2020. E a todos os mantenedores, a minha gratidão. A todos os colaboradores, a minha gratidão. E a Deus, obviamente. Simbora, tamo together. Vamos pra esse episódio que tá demais. Bert, seja bem-vindo aqui, cara, ao BTcast. Quanto tempo, né, mano? Faz tempo que você não aparece por aqui, mas sempre que aparece, marca os nossos corações e a nossa teologia. Faz bastante tempo mesmo, nem lembro qual foi a última vez, mas eu sempre gosto bastante de participar aqui com vocês, apesar da piada de entrada. Cara, eu acho que eu não lembro também quando foi a tua última participação, eu não sei se foi a contribuição de Erasmo pra reforma, ou se foi algum outro numa pegada bíblica, eu sinceramente eu não lembro. Mas, cara, aquele Jesus histórico continua sendo um BTcast histórico, né? E é sempre muito bom ter você aqui com a gente, cara, porque realmente o teu trabalho... Aliás, quer ver? Uma marcação foi antes de tu plantar a igreja. Foi. Que agora você tem uma plantação aí, né? Que já nem é mais plantação, eu imagino. Nós estamos em fase final da plantação, mudando aí para deixar de ser uma igreja em plantação para se tornar uma igreja pequena, mais organizada. Olha aí, que legal. Então foi antes da tua implantação e tal. Show de bola, seja muito bem-vindo aqui. Bem, Paulo On, que vocês já conhecem aqui da casa, autor, quase um best-seller, hein, senhor Paulo On? Quase um best-seller, hein, meu irmão? Não, um dia eu chego perto do Paulo Coelho. Não. É só esperar. Eu sou mais Paulo On, cara, eu sou mais Paulo On. Aliás, Marcelo Berti, esperamos um livro seu pela Thomas Nelson também, olha aí, vamos conversar depois dessa gravação, né? Com certeza, estamos aí. Olha aí, me mande um projeto que nós conversa. Gente, olha só, vamos falar sério aqui agora, aliás, esse é um papo muito sério também, quem é que não vai querer ter um livro do Marcelo Berti? Eu quero, já tô na fila aqui. Ou, inclusive, se você ainda não recebeu o livro do Paulo On, Berti, eu vou encaminhar um pra você aí, que você tem que ter o livro do Paulo On, que o cara fez coisa grande, coisa de gente grande. Gente, o nosso especial de Natal, obviamente, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Sempre em dezembro a gente traz algum tema envolvendo a cristologia. E hoje vamos, já que estamos aí no período, como é que é o Paulo que gosta do calendário litúrgico aí? Advento. Estamos no Advento? Estamos no final? Ou até quando vai o Advento? Agora, no dia em que nós estamos gravando, dia 2 de dezembro, nós estamos na primeira semana do Advento. Olha aí, e no dia 22, que tá saindo esse episódio... Será a última semana do Advento, o quarto domingo. Depois do quarto domingo, né? Depois do quarto domingo, né? Isso mesmo. Que legal, gente. E óbvio que a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as narrativas de origem do nascimento de Jesus, focando em Mateus. Se você quiser ouvir a dos outros evangelhos, tem as pregações do Marcelo Berti, que você encontra aí na internet. Berti, onde é que o pessoal encontra as suas pregações? Pode encontrar no Spotify,
e no YouTube, Uhum. ambos no nosso canal da Igreja Fonte São Paulo. Olha aí, então ó, nós vamos focar aqui na de Mateus, a dos demais evangelhos você pode conferir lá no canal da igreja que vai estar aqui na descrição deste BTcast. Vamos então falar de Mateus e a sua história de origem, do nascimento, a sua história das origens, olha aí. Ô Marcelo, a primeira pergunta, que inclusive, obrigado por essa pauta maravilhosa aqui, que você, você facilitou meu trabalho, eu fiquei me sentindo até mal aqui, porque o Marcelo entregou uma pauta aqui que, meu Deus do céu, coisa linda. Por que, Marcelo, é importante nós falar sobre as narrativas do nascimento de Jesus? E eu emendo ainda uma outra pergunta, por que a igreja preservou 4 narrativas, né? Excelentes perguntas. Eu acho que existe uma função mnemônica em se tratar com a questão das narrativas do nascimento de Jesus em uma época de celebração do Natal. Ainda que existam dificuldades históricas para se definir com precisão qual é o dia exato do nascimento de Jesus, a história da igreja colocou essa data como um momento de reflexão a respeito do nascimento de Jesus. A própria tradição litúrgica do Advento aponta para isso, mas existe um elemento mnemônico em relembrar os eventos e recontar a história que ajuda a igreja a pensar, repensar a sua própria tradição, a sua própria fé. E eu acho também que ajuda a celebrar um importantíssimo evento histórico que apresenta para nós elementos teológicos que transformaram a nossa visão de mundo, transformaram o mundo, e nós acreditamos que também podem transformar o mundo que nós vivemos hoje. Nós acreditamos que, historicamente, quando Cristo aparece pregando, morre, ressuscita, nós entendemos esse processo histórico sendo apresentado nos evangelhos como o início da história da igreja, o início da tradição cristã, o início da proclamação do querigma apostólico. Mas nós vemos teologicamente algo muito maior do que isso. Nós vemos a invasão da eternidade no tempo, nós vemos a encarnação do Filho de Deus, nós vemos essa invasão do reino de Deus na história, e com isso nós somos relembrados que, como filhos de Deus, como representantes dessa mensagem apostólica, nós também precisamos invadir esse mundo com o reino e com a mensagem de Cristo, a mensagem apostólica. E eu acredito que esse momento, esse tempo de Natal é fundamentalmente importante para se falar sobre as narrativas do nascimento, se contar as histórias de Jesus e de motivar a comunidade da fé a viver de acordo com o exemplo de Cristo que nós vemos sendo apresentado nessas histórias. Olha aí. O Paulo eu sei que segue o calendário litúrgico, tá todo empolgado com o Advento aí, produziu bastante conteúdo. Você também segue o calendário litúrgico, Marcelo? Nós não seguimos o calendário litúrgico, mas nós fazemos celebrações do Advento também, não necessariamente nas mesmas ordens, mas nós também celebramos o Advento. Legal, muito bom. Eu acho muito interessante o que o Marcelo está falando, porque vai de encontro até o próprio propósito de existir narrativas, principalmente relacionadas à vida de Jesus, ao nascimento de Jesus, ligando ao fato de que a contação de história, vamos dizer assim, fez parte aí da vida da igreja desde o seu nascimento. Naqueles momentos em que nós não tínhamos os evangelhos, pelo menos nas 2 primeiras décadas, essa contação de história, né, essa forma de se narrar essa história do Natal, é uma forma da própria igreja, ao mesmo tempo dela se lembrar, ela também participa, né? Ela também assimila para si essa narrativa, não como uma narrativa distante de alguma coisa que aconteceu num tempo ou outro, com outras pessoas, mas algo que aconteceu com Jesus Cristo e que, por causa dos fatos que lá foram narrados, nós temos hoje, e os cristãos tinham naquela ocasião, uma forma de vida totalmente diferente, né? Então essa invasão que o Marcelo fala de Deus na história, como o único Senhor que pode fazer isso, porque Deus é o dono da história, ela faz com que essa invasão, ao se contar essa história, também aconteça hoje dentro das nossas vidas, e é por isso que nos lembrarmos, pelo menos uma vez por ano, do Natal, é algo tão importante, e isso não tem nada a ver com o dia em que nós celebramos ou deixamos de celebrar. Eu até acho muito bom nós não sabermos o dia que Jesus nasceu, porque isso, o dia em si, tiraria muito do nosso foco, mas nós termos
tirarmos um dia ou uma temporada ou um momento do ano para nós especificamente nos lembrarmos da encarnação é algo que tem que mover a igreja, que dá esperança para a igreja e que renova as forças da igreja para um novo ano que se aproxima. Olha aí, muito bom. Até o Tim Keller no livro dele, O Natal Escondido, acho que é esse o nome, peraí. O Natal Escondido, ele faz até uma analogia nesse período, né, em que na Europa é um período mais escuro e tal, então como é legal falar da questão da luz, né, e até por conta disso tem os pinheirinhos e aquela coisa toda, porque realmente é a luz do mundo, né, é a luz que invade a escuridão, sabe, esse Deus, como é que o C.S. Lewis fala? Sabotagem, né, essa grande sabotagem, se eu me lembro bem do Cristianismo Puro e Simples, é essa pegada, que ele tá entrando e tá sabotando aí o reino inimigo e por aí vai, muito bacana. Então, fica aquela memória, né, a gente precisa... qual é a palavra que tu usou ali, Marcelo, no começo? Mnemônica. Mnemônica. Explica aí pra galera o que é mnemônica. Um recurso mnemônico, de memória. Um recurso para memória. Olha aí, recurso para memória. Que essa é a importância. Apesar de eu não seguir o calendário litúrgico também, eu reconheço essa importância. Eu não sigo o calendário litúrgico estritamente, mas eu curto alguns períodos. Tipo assim, eu curto os ápices, né? Então, por exemplo, o Natal, quando é o Pentecostes também eu acho bacana. Então, assim, tem algumas datas do calendário eu acho realmente importante pra gente estar contando essa história, né? Pra que ela não seja esquecida. A gente sempre conta pra que ela não seja esquecida. Marcelo, Paulo, a gente tem aí Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus, Lucas e João nós temos narrativas das origens, né? E elas têm diferenças, até propósitos diferentes. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós, antes de nós entrarmos propriamente em Mateus e na singularidade de Mateus, mas falar um pouquinho dessas narrativas de origem, suas diferenças, seus propósitos. E Marcos, né? Marcos não tem. Marcos é um evangelho da ação mesmo, né, mano? É expulsar demônio, contar parábola, morrer, ressuscitar e tchau. Mas, né, nesses outros evangelhos, né, quais são as diferenças? João tem uma diferença significativa dos outros dois sinóticos. Clareia para nós aí, Marcelo. Quando eu pensei em apresentar uma série de mensagens a respeito do nascimento de Jesus, a ideia da palavra, a palavra origem me veio à mente em vários significados, e eu tenho usado essa palavra mais para descrever o efeito que ela tem em nós, a origem daquilo que acontece em nós a partir da história do nascimento de Cristo. Mas falar sobre origem no nascimento de Jesus poderia transmitir a falsa impressão de que nós estamos falando de alguém que tem origem, no caso de Cristo Jesus. Na verdade, nós estamos falando das narrativas de nascimento de Jesus que são narradas em Mateus e Lucas apenas, nos 4 evangelhos, mas eu achei importante incluir João nessa reflexão para que a gente lembrasse de quem nós estamos conversando. Nós estamos falando daquele que no princípio estava com Deus e que ele era Deus, ele era aquilo que Deus era, e que no capítulo 1, versículo 14, diz que ele se fez carne e habita entre nós. Esse que não tem origem, que por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que fez todas as coisas e que existe desde a eternidade, se faz manifesto e presente em forma de carne. Nele nós vemos a glória do unigênito de Deus, nele nós vemos a explicação de quem Deus é, nele nós vemos quem Deus é, como João vai enfatizar. Então, eu achei importante relembrar esse elemento ontológico da pessoa de Cristo como aquele que não tem origem, como aquele que é eterno, mas ao mesmo tempo enfatizar elementos que essa apresentação que João faz de Jesus no seu primeiro capítulo e o modo como ela se relaciona com as narrativas de nascimento de Jesus nos outros 2 evangelhos. Cada um ao seu modo, cada um a sua ênfase, e existem elementos que são, mesmo nas diferenças, que são comuns e que são muito interessantes. Por exemplo, é muito fácil olhar para a narrativa de João e perceber o elemento redentivo enfatizado ali. Nós temos a afirmação de que Cristo vem para os que são seus, os seus não receberam, mas todo aquele que o recebe, esse tem acesso à salvação, tem o direito, tem a autoridade de ser chamado filho de Deus. Nós vemos um claro elemento apresentado dessa manifestação, dessa encarnação e a relação que ela tem com a redenção, que é muito forte e que eu chamei a atenção nas mensagens. Por um outro lado, nós vamos perceber que esses elementos soteriológicos que aparecem em Mateus e em Lucas, eles são apresentados de maneiras distintas. Mateus, quando conta a sua história, você pode perceber ele enfatizando essa revelação de Deus em se fazer conhecido através de Cristo Jesus. Nós vemos interações de Deus com pessoas apresentando
o seu plano e o seu propósito de falar sobre o nascimento do rei, e nós vemos que ele se faz revelado de maneiras inesperadas. A própria palavra sonho aparece 3 ou 4 vezes na narrativa, descrevendo esse interesse de Deus em se fazer conhecido no evento do nascimento de Cristo. Então eu aproveitei esse elemento da narrativa como uma ênfase que ele apresenta, algo que Lucas vai fazer também nesse sentido, eles são similares, mas o modo como Mateus faz é diferente. A apresentação dessa revelação acho que aparece de uma maneira distinta no texto. E por fim, Lucas, a narrativa de Lucas tem elementos de restauração e renovação que são muito fortes. Nós vemos a expectativa de uma restauração do reino no canto de Maria, nós vemos a expectativa da salvação das pessoas em todo o processo da narrativa, a própria apresentação de João Batista, o nascimento dele, nós temos esses elementos de restauração. Outro elemento que Lucas faz de maneira muito impressionante, que dá dicas para aquilo que ele constrói no seu evangelho, é a apresentação de homens e mulheres envolvidos na história do nascimento de Cristo, dando a entender essa nova comunidade messiânica onde homens e mulheres serão importantes. Se você vai para o início de Atos, você percebe que Pedro, quando prega pela primeira vez, ele vai dizer os homens e as mulheres profetizarão, os jovens, os idosos, os velhos. Percebe que a ênfase de Lucas em apresentar uma comunidade que é marcada por não somente uma comunidade redimida, mas também restaurada nos seus relacionamentos. E nós vemos isso desde o início do Evangelho. Nós vemos Jesus sendo apresentado no templo, nós vemos uma profetisa, uma mulher que funcionava como profeta no templo. Nós vemos Simeão, velhos sendo apresentados como profetas. Nós vemos jovens funcionando como os profetas. Na própria história da narrativa, esses elementos de redenção, revelação e restauração que aparecem nas narrativas, nas diferentes narrativas de João, Mateus e Lucas, representam elementos que eu acho que precisam ser reenfatizados e representados para a igreja, inclusive para a gente lembrar não somente a história, mas elementos teológicos que transformam a nossa história e dão origem a essa comunidade messiânica que é distinta de toda e qualquer outra comunidade que nós encontramos por aí. Uau. O que o Bert acabou de falar, na verdade, é o âmago, né, de toda a discussão do porquê nós temos 4 evangelhos, né? As pessoas às vezes ficam presos na forma e nas narrativas de forma geral, nas historinhas que são narradas. Mas os 4 falam basicamente da mesma coisa, dos mesmos eventos. Mas se você parar e ler com uma lupa, com atenção, cada evangelista, embora narre muitas vezes a mesma história, vai narrar com uma perspectiva diferente, com uma ênfase teológica que pode variar e com uma preocupação que, na verdade, também é moldado pelo próprio contexto aonde esses documentos são redigidos. Então, o Bert explorou muito bem a questão da redenção, né, em todos os evangelhos, mas também se nós formos, por exemplo, ligar Mateus o Mateus histórico, né, ao discípulo de Jesus, judeu, você vai ver uma ênfase que Mateus tem em defender toda a questão do nascimento de Jesus na narrativa da natividade como uma forma de resposta ou de cumprimento às profecias que foram feitas no Antigo Testamento, particularmente evocando aí figuras importantes como Isaías. Marcos não vai fazer isso porque provavelmente Marcos foi o primeiro evangelho e está mais atrelado a figura mais apostólica de Paulo. Então Marcos não vai dar muita ênfase, na verdade ele não vai falar da natividade, até porque não é o interesse dele, a audiência dele é diferente, né? Tem toda uma dinâmica diferente, que é uma dinâmica muito mais imediatista. Aliás, o advérbio imediatamente é o advérbio que mais aparece em Lucas. Lucas tem uma dinâmica diferente também, porque ele se propõe a ser uma obra historiográfica, então você vai ver uma riqueza de detalhes muito maior na narrativa da natividade, né, no capítulo 1 e 2, e João tem uma percepção teológica um pouquinho mais ampla, dada a época em que foi escrito, né, provavelmente os 3 evangelhos já estavam sendo circulados, e João não se viu na obrigação de repetir as mesmas coisas. Como o Bert fala, ele situa Jesus lá no começo, no princípio, quando Deus cria todas as coisas juntamente com a presença do Logos. Então, é algo providencial nós termos 4 evangelhos que nos apresentam diferentes olhares sobre uma mesma pessoa e sobre os eventos que essa pessoa fez, porque se nós, como seres humanos, somos pessoas complexas, imagina Jesus, que ao mesmo tempo dele ser perfeitamente humano, ele era também perfeitamente Deus. Então o grau de complexidade aumenta ainda mais, e esses evangelhos nos vêm suprir, né, a
as informações, né, como fonte de conhecimento sobre esse Jesus que é uma pessoa tão complexa assim. Eu penso que tudo que vocês falaram aponta para essa ideia de que os evangelistas querem marcar essa entrada de Deus em carne e osso na história. Ou seja, as profecias estão sendo cumpridas, né? Está aqui o cumprimento da promessa, na verdade. Eu acho que promessa é uma palavra que cabe bem aqui. É o cumprimento da promessa, é uma invasão na história, e por isso que, né, tirando Marcos, que não tem muita essa preocupação, por esse motivo aí imediatista, talvez, cara, tem uma origem, né? Tem uma origem, seja... Aí aqui a gente podia ter conversado da genealogia, eu não sei como é, eu sei que eu furo um pouco a pauta aqui, mas eu acho que as pessoas estão pensando em genealogia agora, porque nós temos, inclusive, genealogias diferentes nos evangelhos. Poderíamos falar um pouquinho sobre isso? Claro que poderíamos, mas antes eu queria fazer um comentário sobre o seu último comentário. Um comentário sobre o meu último comentário, que foi um comentário sobre o teu comentário, vai lá. Que é a ideia de que eles estão apresentando esse Deus que invade a história e tal, a presença de Deus entre nós, como Mateus vai deixar claro no início, como João deixa claro no início, mas até o modo como eles fazem isso é diferente. Embora eles contem a mesma história, tenham essa preocupação, o modo como isso acontece é distinto. A João começa dizendo, ele pertence à eternidade antes do tempo, ele é Deus com Deus e junto com Deus, antes de todas as coisas. Mas o modo como os outros evangelistas vão contar isso é que à medida em que eles contam a história, eles vão dando indicativos de que esse que está entre nós, esse que caminhou entre nós, ele só pode ser Deus. As prerrogativas que ele tem de perdão de pecados, o que ele fala, o que ele faz, não é simplesmente um profeta. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas tem alguma coisa a respeito dele que é completamente maior do que tudo aquilo que nós vimos em todos os outros lugares. Esse é aquele a quem vocês devem ouvir, como as cenas da transfiguração nos ensinam. Mas nós vemos que até o modo de apresentar essa entrada, essa invasão, por assim dizer, da eternidade no tempo em Cristo Jesus, ela é feita de perspectivas diferentes. Enquanto nós vemos uma narrativa de cima para baixo de João, Deus feito carne, nós vemos uma narrativa de baixo para cima de Deus, de Cristo sendo recebido aos céus no final. Então, vendo os seus clamores vindicados, a sua divindade vindicada na sua ressurreição. É mesmo a ótica e a apresentação do mesmo evento, da mesma história, tem percepções diferentes. Uau, demais. Gente, agora você vai ter que realmente parar e ler as narrativas de origem, porque você vai perceber essas nuances que a gente está falando. Na verdade, se você estudar os evangelhos, você vai perceber que cada evangelho tem uma tônica diferente, e não à toa a igreja quis preservar os 4 evangelhos, mesmo com as suas divergências, por assim dizer, né? Palavra que muitos têm pavor, mas que a gente não pode negar, há divergências. São divergências complementares. Divergência, olha aí, olha o presbiteriano, olha o candidato a pastorado bonito, aí. Ficou bonito, hein, Berto? Aí ficou bonito, hein? Pô, dá para escrever outro livro, hein, Paulo? Aliás, o livro do Paulo, super bem aceito. Não me tenta. Tem que ter, Paulo. A Thomas Nelson, ela quer carreira de autor, não quer lançar um livro. O único livro que a Thomas Nelson vai lançar e vai parar é o meu. Os demais, ela quer carreira de autor aí, mano. Então, tu te mexe. Gente, muito bom, muito legal. Então, volta pra minha outra pergunta lá, então, Paulo e Marcelo. A questão das genealogias. A gente tem diferenças, né? Uma acaba em Adão, a outra acaba em Deus, outra começa em Deus. Como é que é esse negócio das genealogias? Que é uma pergunta até frequente, né? Por que a genealogia de Jesus é diferente? Meu Deus, é o mesmo cara e parece que tem uma árvore genealógica diferente e tal. Como é que é? Alguns têm essas dúvidas sobre a genealogia de Jesus. E qual a importância, né, também da genealogia? A nível geral, Bibo, eu acho que quando nós lemos a genealogia de Mateus e de Lucas, nós vemos basicamente a mesma estrutura, alguns nomes aí divergem, né, de uma narrativa para outra, até porque a genealogia que está lá não é necessariamente uma genealogia assim completa, né? Existe a possibilidade nas genealogias antigas ou da antiguidade de haver um certo gap, né, de se citar pessoas mais importantes e deixar pessoas menos importantes para trás, mas a despeito desse fato, parece que o versículo 1 de Mateus dá a tonalidade do objetivo da genealogia de Mateus, ou seja, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você vê que Davi e Abraão são 2 personagens importantes, não somente dentro da genealogia, mas de toda a história judaica. Ou seja, há uma preocupação deliberada do autor Mateus de relacionar Cristo
Primeiro com a figura davídica, relacionando aí a continuidade da dinastia davídica naquilo que os judeus criam na época ser o Messias de Israel. E também ligar a figura de Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão, além de ser o pai da nação, também liga-se Jesus Cristo a tudo que Abraão significa. Principalmente a aliança que Deus fez com Abraão a partir de Gênesis capítulo 12. Então a história de sua família, né, ser instrumento de bênção para todas as famílias da terra, de alguma maneira ela é personificada por meio de Jesus Cristo, que é descendente de Abraão e é descendente de Davi. Agora, quando você vai para Lucas, você tem Davi, você tem Abraão, mas a genealogia ela sobe mais, a ascendência é mais para frente, ligando Jesus a Adão, né? E Adão a Deus. Então, a minha percepção é que em Lucas há uma defesa de todas essas coisas, mas com um foco também na questão da humanidade desse Jesus Cristo, né? Da sua descendência mais plena como um representante dessa linhagem de Adão, como um humano, que ao mesmo tempo que ele é humano, também ele é divino por causa de toda o seu nascimento, da sua concepção miraculosa. Então são duas genealogias que infelizmente são as partes que a gente menos gosta de ler, mas que teologicamente dão o tom tanto de Mateus quanto de Lucas. Olha aí. Eu acho que é muito legal isso que o Paulo falou, porque apesar das diferenças apresentadas em cada uma dessas genealogias, nós percebemos a relação, sei como colocar em outra palavra, talvez a intersecção ou a conjunção conjunta de elementos que descrevem ao mesmo tempo um certo inclusivismo e uma certa universalidade. Por exemplo, quando você olha para a genealogia de Lucas e vê que ela termina em Adão, existe aí um clamor de uma universalidade. Esse daí ele não é somente o descendente dos judeus, ele é um ser humano, ele é um representante da humanidade. Mas não é só isso, ele tem sua origem no próprio Deus. A origem de Cristo Jesus nesse sentido, como aquele que é enviado da parte de Deus. Existe uma universalidade ali, mas existe uma inclusão de elementos que transcendem os limites étnicos do judaísmo, e isso é muito forte em Mateus. Supõe-se que o livro de Mateus tenha sido escrito para uma comunidade judaica. E é impressionante, se tomarmos isso como fato, como ele começa. O Paulo bem disse, a genealogia de Mateus aponta para Jesus como relacionado diretamente a Davi e Abraão, as promessas e profecias que estão associadas a esses dois importantíssimos personagens aí do Antigo Testamento e da história de Israel, mas existe talvez um elemento interessante acontecendo aqui. A primeira coisa que eu presto atenção é que a ordem dos personagens ela está trocada. Davi é posterior a Abraão. Se fosse a intenção de apontar a simplesmente continuidade genealógica, talvez a ordem dos personagens fosse diferente. Eita. Mas, ao que parece, existe Davi, na presença de Davi, uma primazia da ênfase do reino messiânico, dizendo esse é o Messias descendente de Davi, aquele que vem para o reino de Israel, mas nós estamos falando de alguém que, como descendente de Abraão, é bênção para todas as famílias da terra. Caraca, que sutileza. Nossa, essa inclusão, essa universalidade apresentada em Abraão aqui é muito interessante, e eu tenho a impressão que essa troca de ordem dos eventos no primeiro versículo de Mateus funciona como uma protoestrutura do próprio evangelho. Você vai para o capítulo 10 de Mateus, você vai perceber que Jesus Cristo dá uma pequena comissão para os seus discípulos. Ele diz, não vão a nenhuma outra casa senão aos filhos de Israel. Esse é o momento de falar com os filhos de Israel. Mas no final, na grande comissão, capítulo 28, nós vamos todas as nações da terra, todas as etnias, todos os povos, nós vamos fazer discípulos de todas as nações. Essa universalidade que é apresentada em Davi e Abraão no primeiro versículo de todo o evangelho, no início da genealogia, apresenta esse Messias não somente como aquele que é o rei de Israel, ele é o salvador do mundo, e nesse sentido as duas genealogias estão de maneiras distintas testemunhando elementos em comum. Uau. Muito bom, cara, muito bom. Que sutileza. Tá ali, né? E passa batido na nossa leitura. Porque aqui, ó, Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Cara, não é uma intenção só de linha do tempo, né? Tem intenções teológicas. Muito legal, muito legal.
E a genealogia de Mateus tem um outro elemento que é distinto de genealogias em comum. E essa distinção sugere um elemento de inclusão, não só de universalidade, mas de inclusão. Primariamente, genealogias são descritas de homem para homem. É a descrição patriarcal de uma genealogia, ela é nacional. Ela descreve a ascendência de alguém baseado nos pais. Então, esse é o modo normal que nós vemos, mas não é assim que acontece com Mateus. Existem elementos de inclusão e inclusão inesperada que nós vemos aqui, que oferecem algumas dicas de como essa universalidade apresentada nos primeiros versículos se torna uma inclusão nos versículos subsequentes. Nós vemos mulheres sendo apresentadas aqui, mas essas mulheres que estão sendo apresentadas aqui, elas oferecem dois dilemas importantíssimos. O primeiro é o dilema ético. Não somente são mulheres, o que é uma exceção à regra, elas estão sendo incluídas aqui, é algo distinto, diferente, mas as mulheres que estão sendo incluídas aqui, todas elas, na sua história, elas atestam algum tipo de legitimidade. Tome, por exemplo, Tamar. Ela é apresentada no Antigo Testamento em uma cena de um incesto violento, forçado. Nós vemos Raabe, era uma mulher prostituta. Nós vemos Batseba, uma mulher que aparece em uma cena de adultério. Quem sabe uma violência contra essa mulher sendo apresentada. Existe um dilema ético aqui, não são somente mulheres sendo apresentadas. Nós temos mulheres em casos de situações éticas distintas. Isso, e a gente não pode esquecer a própria mãe de Jesus Cristo, Maria, né? O que era ser mãe numa situação como a de Maria, não casada com José, né? Então, provavelmente, no olhar das pessoas que viram isso, possivelmente, como também vai ser reflexo na própria tradição talmúdica posterior, houve certa suspeita sobre a própria legitimidade de Jesus como filho de um relacionamento marital entre José e Maria, né? Exato. O próprio testemunho do Talmud, como você disse, mais tarde nós vamos ver Celso oferecendo alguma coisa desse tipo também, mas é verdade, a própria inclusão de Maria nessa lista faz todo sentido, mas tem além desse dilema ético que nós estamos vendo aqui, existe um dilema étnico. Batseba e Ruth são apresentadas nessa genealogia e elas não são da nação de Israel. Elas são pessoas incluídas na nação de Israel. Raabe também, né? Raabe também, verdade. Então nós vemos um dilema ético acontecendo, problemas relacionados a algum tipo de legitimidade, nós vemos problemas étnicos, pessoas que não pertencem à linhagem ao próprio povo de Israel, e eu tenho a impressão que esse é um modo de Mateus nos ensinar a respeito dessa universalidade do Messias, que atende, inclusive, mulheres com histórias difíceis, como aquela ali, como pessoas de outras nações. Aqui a inclusão dessas mulheres atesta novamente essa universalidade do Messias. E essa relação entre universalidade e inclusão apresentada nessa genealogia faz com que toda a história do nascimento de Jesus seja lido com outros olhos. Agora nós entramos para a narrativa do nascimento de Jesus no livro de Mateus com uma perspectiva completamente diferente. Existe uma ênfase aqui que é universal. Existe uma ênfase aqui que é inclusivista, não universalista no sentido de salvação a todos, mas que é universal para todos os povos, por assim dizer. Muito bom. Gente, olha, só na genealogia. Essa questão da inclusão, Bert, ela se estende, né, nesses 2 capítulos aqui de Mateus, que tá preparando todo o ambiente, tá preparando toda a história, que você até aponta aqui, que é a questão da universalidade inclusiva das narrativas da origem de Mateus, que é a questão de José, os magos e os líderes religiosos. Por que esses 3 personagens apontam para essa universalidade inclusiva? Eu acho muito interessante o modo como Mateus conta a história. Dentre as inúmeras possibilidades narrativas que ele poderia apresentar, nós vamos perceber que os elementos e os dilemas que nós vimos sendo apresentados na narrativa de Jesus, eles se repetem. Nós vamos perceber que José vai ser apresentado um dilema ético. Ele percebe, ele nota que a sua mulher está grávida e não foi com ele tem um dilema ético. Nós vemos um dilema étnico, de repente nós temos magos aparecendo do Oriente, chegando, perguntando onde está o rei dos judeus. Olha aí. Existem os dilemas sendo apresentados ali. E nós temos os líderes religiosos, aqueles que receberam a revelação de Deus, aqueles que têm o texto na mão, e nós vamos ver a interação desses 3
a personagens que, na minha opinião, eles são personagens representativos, tal como são representativos as pessoas apresentadas na própria genealogia, que demonstram essa revelação sobrenatural de Deus, que aponta para uma universalidade, no sentido de que não está restrito a Israel e que pode alcançar a qualquer um de maneira inclusiva. Então, esses elementos apresentados no próprio início da narrativa do Evangelho encontram, na própria genealogia do Evangelho, encontram na narrativa do nascimento de Jesus os mesmos elementos construindo a trama e as mesmas ênfases. Pense, por exemplo, no caso de José. José, ele é apresentado como alguém de dentro, ele faz parte do povo de Israel. Ele é alguém que conhece, ele é alguém justo, ele tem uma postura honrada. Ele é aquele que descreve a postura de um homem obediente, de um homem fiel, de um judeu que escuta a voz de Deus. Por um outro lado, nós temos aqueles que são de fora. Os magos representam esses que são de fora e eles recebem uma revelação, através da revelação natural, eles escutam a voz de Deus os orientando a uma determinada direção. Eita. Mas nós encontramos o povo do texto, nos líderes religiosos, pessoas que não ouviam a voz de Deus. E esse é o elemento apresentado na narrativa que dá a primeira dica de como o ministério de Cristo vai ser. Ele vai encontrar pessoas que têm essa disposição à fidelidade, gente de dentro que conhece a história. Ele vai encontrar pessoas de fora que estão dispostas a ouvir o que Deus tem a dizer. Eita. Mas ele vai encontrar nos líderes religiosos, homens surdos à voz de Deus. As pessoas que, com o texto nas mãos, são os maiores opositores do seu próprio ministério. E aqui nós vemos o primeiro elemento, dentre todos apresentados até aqui, que nos ajudam a entender o desenvolvimento do próprio ministério de Cristo. Mais uma vez, Mateus conta a história, nos contando como ele vai contar a história dali para frente. Eita, tá, repete essa parte aí, como é que é? Ficou... Eu entendi, mas repete de novo. Ele conta a história da narrativa, nos contando como é que ele vai contar a história do ministério de Cristo Jesus dali para frente. Existe um povo de dentro, existe um povo de fora, existe um Messias, rei dos judeus, que vai ser reconhecido como tal por pessoas dentro do povo, mas existe aquele que vai ser que vai trazer a bênção de Deus a todas as famílias da terra como descendente de Abraão, e vai incluir magos do Oriente, inesperadas, pessoas completamente inesperadas pelos próprios judeus, mas vai encontrar resistência justamente no povo do texto, o povo que tem a revelação escrita na mão, o povo que é surdo à voz de Deus. Uau! Cara, essa é a grande ironia, o grande paradoxo e a grande tristeza, né? Agora com uma abordagem um pouquinho mais sentimental e emocional, porque nós estamos, afinal, no Natal. Imagina na perspectiva de Deus o que é ter o seu próprio povo, né? Os judeus étnicos aí chamados em Abraão e serem os primeiros a rejeitar Jesus, né? Então, essa narrativa, ainda que ela seja linear, seja progressiva, ela carrega muito dos contornos e das formas que fazem da narrativa ser uma narrativa, que são os dramas, né, que são as grandes rupturas. Então, as pessoas que mais se levantam contra Jesus são os líderes religiosos, e é por causa dos líderes religiosos que Jesus vai ser definitivamente colocado aí para ser preso, ser traído, ser morto. Essa liderança religiosa, mesmo depois de Jesus tendo ressuscitado, vai continuar perseguindo a igreja, até que em Atos, o grande pária, o grande inimigo, não é o Império Romano, são os judeus, né, que estão em todo lugar perseguindo os seguidores de Jesus Cristo. Então a história do Natal não é de toda uma história onde Deus passa a mão na cabeça de todo mundo, né? É a história, na verdade, da rejeição, ou a rejeição que pode acontecer do seu próprio povo, do povo de Deus, à pessoa e à figura de Jesus. Algo que nós devemos estar constantemente com a atenção voltada para que esse período de Natal, ou esse tempo em que nós nos debruçamos para meditar e refletir nesses evangelhos, seja um tempo onde eu mesmo possa estar aberto à figura de Jesus, aquele menino que nasceu em Belém, como ser humano, mas como o Senhor de todas as coisas e como o Redentor de toda a humanidade. Uau!
Uau, gente, que coisa maravilhosa. Tem uma coisa que me chama muito a atenção na narrativa de Mateus, é o modo como a revelação, o modo como Deus se faz conhecido aparece presente nesse texto. Observa quando ele conta a história de José. Se você olha para o capítulo 1, versículo 20, você vai ver o seguinte: enquanto ele ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. A vontade de Deus, a verdade de Deus é manifesta ele através de um agente espiritual, mas ela acontece em sonho. Capítulo 2, versículo 13, nós lemos: tendo partido, eis que um anjo do Senhor a José em sonho apareceu a ele e lhe disse. Nós vemos mais uma vez esse Deus se fazendo manifesto de maneira sobrenatural e pessoal a João, com uma nova informação importante para ele ouvir. Nós vemos no capítulo 2, versículo 19, a mesma informação: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho a José. Existe, na minha opinião, aqui uma forte ênfase do modo como Deus se faz revelado de maneira sobrenatural a José e de como isso é importante para a descrição da narrativa. Nós vemos essa revelação de Deus aparecendo de um modo claro. Nós não sabemos exatamente como funciona, mas nós sabemos que a mensagem de Deus, ela é entregue através de um mensageiro, mas diferente de um evento que poderia acontecer presencial e pessoalmente, ele acontece na forma de um sonho. Deus pode se revelar como ele quiser, e nós vemos aqui que ele se revela assim a José. É assim que José, esse judeu justo, responde a na verdade, ele recebe essa informação. E o que é mais interessante é que todas as vezes que esse homem justo recebe uma revelação de Deus, ele responde de maneira obediente. Esse é um outro elemento muito interessante. A revelação divina, quando percebida por José, ela é interiorizada em forma de ação. Ela se transforma em obediência. Ele faz tudo aquilo que ele foi instruído a fazer, e ele faz isso todas as vezes. Sem sombra de dúvidas, José representa aqui o povo de dentro, o justo judeu, que responde em obediência à revelação divina. Uau. Mas existe no capítulo 2 outro elemento interessante. No capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vemos outros personagens sendo apresentados. Nós lemos no capítulo 2: tendo Jesus nascido em Belém, nos dias do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Quem eles são? Não sei. De onde eles vêm? Não sei. Eles vêm do Oriente, mas que lugar do Oriente? Eu não sei. Eu só sei que eles chegam perguntando o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Como é que ele sabe que o rei dos judeus havia nascido? E qual é a ligação que esses homens têm com o rei judeu? Por que eles viriam a Jerusalém adorar a esse rei dos judeus? E eu tenho a impressão que aqui é mais uma daquelas dicas de Mateus demonstrando: ele é o rei dos judeus, o descendente de Davi, mas ele é o descendente de Abraão, abençoar todos os povos da terra. Mas a pergunta que fica é: como é que esses homens ficaram sabendo disso? Como eles foram informados a respeito disso? E eles explicam no capítulo 2, versículo 2. Nós vimos a sua estrela e nós viemos adorar. Eles viram as estrelas. Que magos eram esses? Que tipo de estudo eles faziam? Eu não sei. Eu sei que existiu alguma manifestação, provavelmente porque estava escrito nas estrelas, Bíblia, para você juntar mais uma das piadas horríveis que eu faço no livro, tá? Mas que tinha algo sendo revelado através da criação. Esse Deus que se faz conhecido, que faz a sua voz ser ouvida, como diz em Salmo capítulo 19, sem que existam palavras manifestas. Esses homens, eles conseguiram entender a mensagem divina de um modo que eu não sei explicar, mas que eu sei, resultou neles profunda obediência e um senso de adoração. Esses são aqueles que, vindo de fora do povo de Israel, respondem à revelação de um Deus do modo correto, e eles estão prontos para se voltar a esse rei dos judeus em adoração. Eu acho sensacional o que está acontecendo aqui. Uhum. E olha só, Bert, até não sei se tu ia caminhar para esse caminho, mas o versículo 12 mostra que eles são avisados em sonho para não retornar a Herodes. Então eles entendem uma comunicação do próprio Deus.
Se eles entendiam como Deus dos judeus, né, o Javé, o Yahweh, né, já que o Paulo tá aqui, eu vou falar Yahweh, né? Aí eu não sei se a gente não tem como saber, mas eles entenderam claramente uma orientação divina para não retornar a Herodes, mais uma vez, por meio de sonhos. Mas o que acontece é que, no meio desses dois eventos, eles são apresentados a algo novo. Eles chegam perguntando ao que vai acontecer e ali naquela corte real, eles resolvem então voltar os olhos para as Escrituras. E ali nas Escrituras, nós os vemos usando o texto para dizer sobre onde seria o nascimento do Messias. E eles leem no versículo 6, "E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo." As informações que nós vamos vendo a respeito de Jesus, elas vão aumentando à medida que nós vamos lendo esse evangelho. Nós ganhamos uma outra perspectiva aqui muito interessante, mas o ponto é, essa revelação que eles receberam precisava da orientação do texto para apontá-los na direção correta. Eles tinham o que precisavam para chegar até ali, mas para se colocar em adoração diante do Messias, eles precisariam de outra orientação. Eles recebendo essa informação, eles seguem a estrela, olha só o versículo 10, e essa estrela leva eles até, né, a direção do versículo 9. Né? Eis que a estrela que viram no Oriente parecia ter chegado e parou sobre onde estava o menino. Ou seja, aquela informação os levou até a presença agora de Jesus Cristo, ali onde estava o menino. E no versículo 11 eles se prostam para adorar a Jesus. Eles estão diante de alguém que é mais do que só o rei de Israel. Para eles, esse era alguém digno de adoração. O que eles fazem aqui é a reverência que se presta a Deus. O que eles oferecem aqui é muito mais do que só uma criança apareceu, não é só um líder nacional. Eles respondem para essa revelação que eles recebem com adoração. A resposta deles é: esse é alguém digno de adoração. A revelação que eles recebem de Deus muda por completo a vida deles, faz com que eles sejam obedientes, que eles mudem, que eles saiam de suas cidades, que eles deixem os seus parentes, por assim dizer, quem sabe, lembrando um pouquinho de Abraão aqui. Mas eles vão até o Messias, eles vão para adorá-lo. Ali aquela revelação é completa, ali o resultado é completo, adoração. E Deus continua a se manifestar a eles. No versículo 12, eles são advertidos a não voltar para Herodes, porque eles estão entendendo, estão sendo informados que é aquela intenção, suposta intenção de adoração que Herodes parecia ter dito antes, na verdade era uma desculpa para tentar exterminar a criança e sua família. Então nós vemos nessa narrativa ao modo como Deus se faz presente, o modo como Deus se revela. E o dilema ético continua. Nós vemos uma mulher grávida que não estava casada, nós vemos o dilema étnico apresentado de novo, nós temos gente de fora do povo, mas existe um novo dilema na história, que é o dilema religioso. Como é que os líderes religiosos de Israel, que receberam a revelação pelo texto, que disseram que era em Belém que viria o guia, o pastor da nação, como é que eles não viram nenhum dos sinais que apontavam para o nascimento? Como é que eles conseguiram não ver a revelação de Deus se desenrolando na frente dos olhos deles? Como é que eles perderam o barco e não entraram na resposta juntos, na resposta obedientes de José e na resposta de adoração dos magos? Por que o povo do texto fracassa tão miseravelmente aqui? Por que eles se tornam os primeiros grandes opositores, os primeiros assassinos de crianças? O ódio de Herodes por essa criança transborda de maneira tão intensa que ele vai então resolver, que ele vai realizar uma grande chacina de crianças. Por que o povo que tinha o texto na mão se torna um povo tão ruim? Esses são os dilemas da narrativa da natividade. Esses são os elementos que nós encontramos nessa história. E aqui nós encontramos, como Paulo já mencionou, essa descrição de que o evangelho, como notícia de salvação, é também um lembrete para nós do quanto isso custou para o nosso Senhor, do quanto isso gerou para ele de oposição, o quanto isso gerou para ele de sofrimento, um sofrimento que vai levá-lo à morte, assassinado pelo Estado, como nós vamos ver no decorrer do Evangelho. Todos esses elementos da trama do ministério de Jesus, do drama que está sendo apresentado e se desenrolando na frente dos nossos olhos, ele está todo sendo
indicado no modo como Mateus conta a história do nascimento de Jesus. Uau! Uau, uau, uau. Coisa linda, hein, gente? Coisa linda. Emocionante, emocionante. Um outro elemento que eu acho que é importante falar antes de finalizar é que, embora o povo do texto tenha sido surdo à própria voz de Deus no texto, Mateus apresenta um contraste muito importante na narrativa dele, querendo demonstrar exatamente o oposto, querendo dizer que o texto continua vivo e continua audível e plenamente audível. Só nesse capítulo, nesses primeiros 2 capítulos, Mateus vai fazer alusão a 5 passagens do Antigo Testamento, demonstrando o seu cumprimento, querendo dizer o seguinte: embora o povo do texto tenha se feito surdo ao que o texto diz, o texto continua falando clara e abertamente a todos nós. E apesar do povo do texto ter fracassado em ouvir a voz de Deus aqui, o texto jamais fracassou, o texto jamais ficou calado e o texto jamais deixou de ser ouvido. Na verdade, se você se juntar a Mateus, que apresenta os homens, os judeus justos, né, o povo de dentro, como José, ou quem sabe, os gentios, como o povo de fora, figurado nos magos aqui, se você se juntar a Mateus na descrição desse evangelho, você vai perceber que a voz de Deus continua ainda mais clara e cada vez mais audível através dos profetas. Nós só precisamos prestar mais atenção. Eita, nós, gente, que coisa linda. Paulo, você quer falar alguma coisa? Marcelo, alguma saideira? Agora é a hora, já estou em estado de emoção aqui. Vamos adorar ao Senhor nesse Natal, né? A única coisa que nos resta fazer diante da majestade dessa narrativa e diante da encarnação, um dos maiores milagres aí que nós temos para nós contemplarmos esse Jesus que veio para salvar o seu povo. Vamos adorar. Vamos adorar, muito bom. Marcelo, obrigado demais, cara, por estar aqui no BTcast, compartilhar um pouco com a gente aí do que você ministrou na sua comunidade, do que tem aquecido o seu coração. Muito obrigado. Tamo junto, foi um prazer estar aqui novamente, mas sempre um tempo muito enriquecedor participar com vocês aqui. Beleza, ó, em 2021, quem sabe a gente consegue mais umas pautas aí, se o teu tempo deixar, obviamente, porque eu sei que não é fácil. Família, igreja, estudos, né, cursos online, não tá fácil. Obrigado, cara. Graças a Deus tá tudo muito bom, mas tá corrido. É, bom, mas corrido. É isso aí, é a nossa vida. Bom, mas corrido. Tá na correria, mas estamos felizes. Estamos fazendo o que a gente ama e o que a gente gosta. Paulo, obrigado pela tua presença aqui também. E, Paulo, você no contexto em dezembro mandou bala também, hein? Mandamos bala, fizemos uma série aí de posts, né, de publicações semanais. Temos aí podcasts aí para enriquecer essa discussão do Natal. Exegese mais com pitadas aí pastorais para ajudar a sintonizar o seu coração a esse tempo tão importante do nosso calendário, que é a celebração do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Passa lá, maratona aí, que o BTcast e o Contexto aí estão juntos aí na tarefa aí de trazer boa teologia bíblica para você. Muito bom, gente. É isso, nos despedimos do último BTcast de 2020. Voltaremos no final de janeiro de 2021, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um Feliz Natal, um Ano Novo abençoado para todos nós e vem vacina. Amém. Feliz Natal! Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.